Rogério Amaral, Entre Amigos. Oferecimento Zafari. Economizar é comprar bem. Rogério Amaral, Entre Amigos. Olá, meus amigos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao programa Rogério Amaral, Entre Amigos. Lembrando para você que nós estamos também com o nosso programa e também outros vídeos na internet. Basta que você acesse www.rogerioamaral.com.br que você vai ter esse programa e também outras atrações no meu site. Mas sobre o programa de hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram que num passado recente, até bem pouco tempo, nós líamos e ouvíamos na mídia falar sobre atletas, especialmente do futebol, jogadores de futebol, com dores pubianas. Era um assunto recorrente e que os jogadores também parece que não se curavam disso. Até para citar talvez o caso de um jogador mais nominado, mais célebre, foi o do Paulo Roberto Falcão, hoje técnico do Internacional, quando ele jogava ainda no Internacional, depois foi para Roma, tal, enfim. Pois bem, eu pergunto para vocês agora, uma segunda pergunta. Há quanto tempo vocês não ouvem nada sobre dores pubianas nos jogadores, constantes nos jogadores de futebol? O que será que houve? Que mistério é esse que de uma hora para outra desapareceu isso, né, para os atletas? Para desvendar esse mistério, explicar o porquê dessa situação, é que eu estou aqui no programa com uma das maiores autoridades médicas do Brasil a respeito do assunto, que é o Dr. Marcos Rocha. Tudo bom, Dr. Marcos? Tudo bem. Como vai? Tudo bem? Rogério, tudo ótimo. E é um assunto que não é exclusividade para atleta, para jogador de futebol, muito antes pelo contrário. É um assunto também para o cidadão comum, não é? Que até pode eventualmente praticar o seu esporte, o seu futebol, fazer a sua academia, enfim. O que houve? Mudou a nomenclatura, nós jornalistas paramos de dar atenção para isso, mas se descobriu uma ligação entre fatores aí, Perfeito. Dr. Marcos. Perfeito. Primeiro, é uma satisfação aqui estar num programa tão renomado como o teu, né, Rogério? Obrigado. Realmente, para nós é uma... E eu acho que é uma oportunidade importante da a gente conversar sobre um assunto que é tão importante. Eu acho que tu colocaste muito bem, primeiro, que a hérnia com patologia é uma doença epidemiológica. Já começamos a desvendar o mistério aí. Isso aí. A história é hérnia. Perfeito. Do ponto de vista da população, a questão da hérnia é a cirurgia mais feita em homens, para a gente ter uma ideia da importância dela. E ela era um pouco negligenciada em atletas de uma forma geral, Sim. Porque, claro, os atletas, principalmente de alta performance, eles têm uma conduta diferenciada, né? E eles eram frequentemente tratados por dores pubianas e problemas associados aos adutores e pubis, e se viu que, na verdade, que na grande maioria, em muitos desses casos, o problema realmente estava associado a um problema que é muito simples, na verdade, que é um problema de hérnia inguinal, que é muito frequente na população. E esses jogadores, esses atletas, passaram a ser tratados, então, da patologia correta, da forma cirúrgica, né? Porque, muitas vezes, a hérnia inguinal, ela é assintomática. Sem não dúvida. Se tem um sintoma de dor ou de protuberância. Nas pessoas que não fazem atividade física, né, no início a hérnia ela é assintomática, ou seja, ela não causa nenhuma dor, nenhum desconforto. Algumas pessoas que não fazem atividade, eles notam uma bolota, uma bola, como se diz popularmente, né, uma bola na virilha, que é a hérnia. Nos atletas de alta performance, a sintomatologia ela é completamente diferente. O atleta ele passa a ter a dor como o primeiro sintoma, a primeira dor, e é normalmente uma dor crônica de difícil tratamento, e a hérnia nem sempre é visível, né? Então, na verdade, é uma nova entidade clínica que hoje é muito bem conhecida, mas que há 4, 5 anos atrás realmente ela não existia ou não se sabia do conhecimento sobre ela. O jogador fazia lesões recidivas de adutores, permanecia com dores pubianas e não se relacionava isso à hérnia inguinal. Perfeito. Na verdade, a causa do problema era a hérnia. Se tratava muito as consequências do problema, que era a dor pubiana, lesões de pubis. A gente vai lembrar bem, tu que é um cara muito ligado ao futebol, né? Que jogadores que tinham lesões graves de pubis dificilmente voltavam a jogar. Né? Porque, na verdade, se tratava o pubis, e, enfim, com lesões, às vezes até com cirurgias, mas o pubis, ou o problema do pubis normalmente era consequência de uma instabilidade da parede, que era causado pela hérnia. Isso é facilmente corrigível do ponto de vista cirúrgico hoje em dia,
nas pessoas gerais e nos atletas de uma forma geral também. E eles ficam livres desse problema, né? Nós sabemos, Dr. Marcos, que a medicina evolui constante, diariamente, não é? Não só em termos de equipamentos para diagnósticos, mas também, vamos dizer assim, nas questões de protocolos médicos e de associações de patologias, não é? Quando é que isso começou a ganhar corpo e se ter essa relação, né, entre os dois segmentos da medicina? Perfeito. Eu acho que isso é meio importante. A ideia já é muito antiga. No Brasil, eu digo, principalmente o que eu posso falar da minha área relacionado à hérnia, a gente trabalha já há uns 10 anos nesse sentido, né, de relacionar todas essas atividades ou todas essas patologias a um protocolo de atendimento único, que tem uma referência científica e bibliográfica, para que a gente possa também acompanhar os resultados e tratar isso de uma forma como ela deve ser tratada, né? Então existem alguns protocolos muito específicos para a hérnia. Eu acho que atleta é um dos protocolos específicos em que o tratamento realmente é diferenciado, e a gente, por motivos óbvios, tem que levar em conta a importância disso, porque, enfim, os atletas, a coisa profissional deles é exatamente relacionada à atividade física. Mas existem outras áreas em que esses protocolos eles são muito importantes também, em pacientes que têm hérnia, por exemplo, que na verdade são os pacientes idosos, por exemplo, né, que também têm hérnia e muitas vezes têm patologias ou doenças associadas, em que antes a gente não podia fazer essa correção. Tem um outro segmento muito interessante, muito grande, que está crescendo, que é o segmento associado à medicina do trabalho, né? Esses pacientes, há alguns anos atrás, eles ficavam entre 3 e 6 meses afastados das suas atividades de trabalho, o que hoje em dia, claro, tu imagina isso do ponto de vista, o que leva isso em afastamento, em custos, né, para as empresas de uma forma geral. Hoje a gente consegue fazer isso fazendo com que o paciente retorne normalmente uma semana às suas atividades, né, para ter uma ideia de como essa evolução ela tem uma importância também do ponto de vista socioeconômico na sociedade, né? Sem dúvida alguma. E para mim foi uma surpresa. Eu sabia, não é, já por um diagnóstico anterior do meu urologista, Dr. Mauro Vaz, a quem eu cumprimento aqui. Excelente colega. Grande médico, e que já tinha diagnosticado: olha, tu tem hérnia inguinal e tem bilateral, tem dos dois lados. Não te incomoda isso? Não sente dor para jogar futebol? Que eu, né, continuo praticando o meu futebolzinho. Joga bem. Tentando, mas pode espalhar, não tem problema. Bom, e aí, não tenho nenhum problema. Bom, e continuei convivendo depois disso, mais 2, 3 anos, jogando sem problema algum, até que fiz uma lesão de adutor, e pela primeira vez essa lesão de adutor me deu dor no pubis. E aí é que eu fui, através do meu traumatologista, né, Dr. Fábio Krebs, grande Fábio Krebs também, um dos especialistas na área da medicina esportiva. Perfeito, nacional. Exatamente, servindo a seleção brasileira, inclusive. O Fábio Krebs, quando eu perguntei da dor e disse que eu tinha hérnia, não, então vai para um especialista no assunto. E aí que eu fiquei sabendo dessa relação, e por isso estou fazendo questão, né, de produzir esse programa para trazer o máximo possível de esclarecimentos, não apenas para aqueles que são atletas e eventualmente estejam sentindo dores pubianas, enfim, não é? Porque esses são atendidos pelos departamentos médicos dos clubes, mas principalmente para a população em geral. E é justamente isso que no próximo segmento eu quero abordar, né? Porque tem muita gente que não sabe e termina fazendo depois um diagnóstico já com dor mais tardio. Moda masculina. Lorde é a loja do homem elegante. No shopping Iguatemi, no piso João Valig, junto à escadaria, você tem na Lorde a completa coleção de inverno. São blusões de lã, nas mais modernas padronagens, tem as calças em lã, também as calças de veludo, que também estão na moda. Então, passe na Lorde. O seu endereço de moda masculina elegante é na Lorde. Para você ficar impecavelmente elegante, vá na Lorde, Shopping Iguatemi, piso João Valig, junto à escadaria. Se quiser mais informações, o telefone 3379-0077 da Lorde. Rogério Amaral, Entre Amigos. Se você quer um compacto premium completo, você quer um Kia Picanto. Agora, se você quer atendimento personalizado e a melhor negociação, só na Kia Sun Motors, na Ipiranga 7110. Pra mim, economizar é comprar bem bonito, bem suculenta, bem cheirosa, bem rapidinho. Pra mim, economizar
Economizar é comprar. Bem graúda. Bem saudável. Bem assados. Bem divertido! Economizar é comprar. Bem. Mais uma vez, Grêmio e Internacional estarão jogando juntos para ajudar milhares de crianças e adolescentes. Vem aí a 13ª corrida para vencer o diabetes. Domingo, dia 15 de maio, com saída às 10 horas no Parcão. Participe do maior clássico da solidariedade. Rogério Amaral, Entre Amigos. Estou conversando no programa de hoje com o Dr. Marcos Roche, uma das maiores autoridades brasileiras em se tratando de hérnia. Ele é um dos titulares do Hérnia Center. É um Instituto Hérnia Center, Dr. Marcos? Perfeito. A ideia nossa, quando a gente criou o Hérnia Center, é exatamente ser uma referência, não só regional, mas nacional no tratamento das hérnias, né? O modelo é um modelo que já existe nos Estados Unidos e mesmo na Europa há muitos anos, mas que não tem nenhuma, ele não existe no Brasil ainda. Ou seja, que a ideia na verdade é simples, é dar o tratamento completo para essa patologia, né? Do ponto de vista, desde o início, ou seja, que seja um produto diferenciado, né? Desde a questão anestésica, de condutas, de tratamento, enfim, até o resultado final do paciente, né? Por falar em Estados Unidos, a relação de incidência ou de tratamento cirúrgico é a mesma da população americana para a população brasileira? É a mesma. A gente acredita aí que cerca de 3 a 5% da população tem hérnias. As estatísticas brasileiras, elas são, enfim, elas têm alguns problemas não tão confiáveis, mas a gente sabe que nos Estados Unidos existem 700 mil reparos por ano, né, de hérnia. No mundo são 20 milhões, né, por ano. Então tu imagina a importância que tem essa patologia, importância de saúde pública mesmo, né? Em algumas cidades, tem um colega nosso americano que falava de uma forma muito correta, do meu ponto de vista, que por uma certa população o cirurgião de hérnias é mais importante do que um cirurgião oncológico, não desmerecendo eles, mas do ponto de vista de volume, isso tem uma importância muito grande no afastamento do trabalho, nas atividades físicas e nas complicações que ocorrem devido ao problema também. Sem dúvida. Eu falei aqui em atletas, e falamos na abertura do programa sobre jogadores de futebol especialmente. É claro que nós vamos falar depois, mais adiante, sobre alguns jogadores renomados e outros nem tanto, né, que já passaram pelas mãos do Dr. Marcos Roche. Mas o senhor falou no bloco inicial a respeito da incidência maior nos homens do que nas mulheres. E isso tem uma explicação pela própria constituição, não é, do homem, pela geração, pela formação. Perfeito. Do corpo masculino. E eu acho que isso é bem interessante, é bem importante de ter esse entendimento. A hérnia, ela tem uma patologia assim de 10 para 1, ou seja, cada 10 homens e uma mulher. A incidência ela é muito maior em homens. É por uma questão de formação embrionária. O homem, quando ele se forma dentro da vida uterina, o testículo desce para a cavidade, desce da cavidade abdominal e desce para a bolsa escrotal. Esse caminho que ele faz normalmente se fecha, né? Em algumas pessoas ele não se fecha, então a pessoa pode ter hérnia, como eu digo, do 0 aos 100 anos. Às vezes o fechamento é incompleto e ali fica uma área de fraqueza, né? E que é onde as hérnias surgem, né? Para entendimento, né, da população, a hérnia nada mais é do que um orifício na parede, é um buraco através do qual o conteúdo abdominal ele sai. E por que o diagnóstico, mesmo não tendo uma sintomatologia mais dolorosa, né, o diagnóstico é importante de ser feito? Eu acho que tem situações assim bem pontuais, né? Primeiro, a gente sabe que com o passar do tempo, se não fizer nada, essa hérnia vai ficando cada vez maior e vai trazendo problemas digestivos, etc. Tal. Tem um índice de complicações muito graves associadas à hérnia, o que popularmente a chama de encarceramento ou estrangulamento. O que vem a ser isso? O intestino, ele entra no orifício, né? Então ele encarcera, ainda aí isso pode desencadear um quadro muito grave, como a peritonite, enfim, inclusive com risco de vida, né? Então, são complicações raras, mas que como é uma patologia muito frequente, infelizmente ainda toda semana a gente acaba tratando esse tipo de patologia. O tratamento cirúrgico é recomendado mesmo que diagnosticado o paciente não tenha
os sintomas de dor? Isso é bem importante, né? A única forma de tratamento definitivo das hérnias é a cirurgia, né? Isso às vezes assusta um pouco as pessoas, mas a cirurgia também, a gente pode ver depois, ela se tornou um procedimento muito mais simples e muito mais seguro. Todas as outras medidas de restrição de atividade física, utilização de fundas, enfim, várias outras patologias, cintas, elas são todas medidas paliativas. Sim. Que não tratam um problema, ou seja, em determinado momento da vida a pessoa vai ter que fazer alguma correção. Né? E aí vem a questão da cirurgia, não é? Que inclusive a gente tem algumas imagens aí que pode mostrar. A cirurgia é um ato pouco invasivo, muito invasivo, mediamente invasivo. Hoje a gente pode dizer com toda tranquilidade que nos melhores centros do mundo, e aqui também em Porto Alegre a gente faz isso, que é uma cirurgia... Que é o caso do Hernia Center. Do Hernia Center é uma cirurgia muito pouco invasiva. Né? Então, por que isso acontece? Primeiro por questões de evolução, tu falaste muito bem, né, Rogério, no início, na questão da evolução da tecnologia. Então se desenvolveu materiais que na verdade substituem com vantagens essa deficiência da parede abdominal. Antigamente a gente tinha que costurar simplesmente aqueles tecidos fracos e muito frequentemente a hérnia voltava ou recidivava. Hoje em dia a gente tem materiais em que o organismo aceita muito bem, com uma biocompatibilidade muito grande, em que a gente pode fazer uma correção do procedimento da hérnia sem tensão nenhuma, o que gera muito pouco desconforto, dor, enfim, e complicações pós-operatórias. Além disso, o procedimento, devido a essa tecnologia, ele pode ser feito com anestesia local e sedação, né? O que diminui também muito as complicações graves relacionadas à anestesia. A gente sabe que a população, de uma forma geral, e com certa razão, tem um temor da anestesia, que tem suas complicações. É um procedimento, a anestesia é muito seguro, mas claro, se a gente puder evitar isso, sem dúvida. O procedimento hoje ele pode ser feito a nível ambulatorial, então o procedimento é feito, normalmente algumas horas a pessoa já tem condições de ir para casa. Então também não precisa ficar no hospital, enfim, sujeito a todos os riscos de uma internação. E né? O que muito se fala é o seguinte: não, eu tenho a hérnia, vou colocar uma tela, não vai ficar isso, né, no meu organismo. Como é que é? Perfeito. Eu acho que isso é uma preocupação que sempre houve. Tem que desmistificar isso. Isso, pouco, eu acho que isso é bem importante. As telas hoje que se utiliza de alta tecnologia, elas são... Primeiro, são biocompatíveis, elas são parcialmente absorvíveis, elas têm uma densidade muito baixa e permite que o tecido, o colágeno novo, cresça por entre elas, se forme ali um tecido que tem as características de um tecido normal, ao contrário daquelas telas muito antigas, mas que ainda são utilizadas, em que elas fazem uma fibrose. Essa característica ela é muito importante, principalmente em atletas, né? Por quê? Porque esse tecido novo ele vai ter as características de um tecido normal. Então, basicamente, não se vai ter sintomas de reação, de corpo estranho, de dor. Recupera-se elasticidade. Isso, perfeito. O que é muito importante não só nos atletas, mas nas pessoas gerais. Quem é um atleta eventual também, eu digo, todos nós deveríamos ser atletas, né, de alguma forma. Isso tem uma grande diferença em termos de evolução. Agora tem eu não sei se eu posso dizer um certo paradoxo, né? A recuperação em termos de dor, para quem tem uma estrutura muscular mais firme, é um pouco pior, não é? Perfeito. Isso é explicado por um motivo muito simples, né? A pessoa que tem uma musculatura mais potente, mais forte, o que acontece no início, quando esse processo está em cicatrização, a musculatura que é mais potente, aquele tecido vai ser mais mobilizado e a pessoa realmente vai ter mais dor e desconforto. Né? Aquelas pessoas que são de mais idade, velhinhos e que têm uma musculatura mais fraca, claro, o músculo vai se movimentar menos, ter menos potência, eles vão ter um pouco menos de desconforto associado. Mas mesmo assim, toda essa dor ela é tratada com medicamentos via oral, em casa, não tem necessidade de utilização de medicamentos mais fortes ou intravenosos. Mas quem é um sedentário, não vou dizer meio sedentário, porque não tem, ou é sedentário ou não é, né? Não precisa se preocupar muito com essa questão de dor, porque ela inexiste. E a questão da melhora da dor, ela também, além dessa questão da musculatura, ela tem muito a ver com a evolução das técnicas de correção. Todas as técnicas novas, dentre as quais a gente faz, são técnicas chamadas sem tensão, porque exatamente porque a gente consegue colocar um tecido que substitua aquele tecido normal sem a gente ter que criar tensão nos tecidos para correção. Na verdade, a tensão que era criada com as formas antigas de correção da hérnia, infelizmente ainda realizadas, elas criam tensão nos tecidos e geram muita dor. E geram dor crônica e por um período prolongado e às vezes muito intensa. Né? Nós vamos falar em seguidinha a respeito de alguns jogadores
não é, que nem chegaram a ter as dores pubianas, porque diagnosticado uma dor no pubis ou algum problema de adutor, já foram imediatamente para a cirurgia de hérnia e resolveram o problema. O restaurante Al Dente está com 2 novos menus degustação, além dos pratos tradicionais do Al Dente. Mas eu sugiro para você os menus degustação, porque você pode saborear mais de um prato em porções adequadas lá no Al Dente. E tem mais um detalhe: de segunda a quinta, você pedindo 2 menus degustação, você paga apenas um. O outro é presente do Al Dente para você. Restaurante Al Dente, na Mata Bacelar 210, esquina com a Marilã, ambiente climatizado, segurança, manobrista, e você pode fazer as suas reservas pelo telefone 3343-1841. Restaurante Al Dente. Rogério Amaral, Entre Amigos. O melhor da culinária portuguesa você encontra no restaurante Casa de Portugal. Venha desfrutar as riquezas da culinária de além-mar em ambiente acolhedor e familiar. Restaurante Casa de Portugal. Almoço aos sábados e domingos e jantar de terça a sábado. Casa de Portugal. Avenida João Pessoa 579. Fone 51 3779 7978. Rogério Amaral, Entre Amigos. Estou conversando aqui com o Dr. Marcos Roche, uma das maiores autoridades brasileiras a respeito de tratamento de hérnia e cirurgia de hérnia. Nós falamos muito de hérnias inguinais, não é? Mas tem também a hérnia umbilical, abdominal, mas a mais frequente é a inguinal. A hérnia do esporte, chamada hérnia do esporte, é a inguinal. Né? É a mais comum, das hérnias é a mais comum, depois vem as umbilicais e depois as hérnias que ocorrem em cicatrizes de incisões, enfim, ou de procedimentos anteriores. Mas as inguinais de longe são as mais frequentes. Bom, podemos falar alguns nomes aí? Podemos. Tem alguns jogadores, a gente tratou inúmeros atletas aí, né? Alguns nos permitem que a gente comente sobre o assunto, isso foi divulgado na mídia, né? Dos mais conhecidos aí com que a gente tem contato frequente são o Fernandão, né, que dispensa apresentações, né, que fez o procedimento e ficou muito bem, o Alex, está hoje jogando na Rússia, talvez volte para o Brasil, né, ele fez esse procedimento nos 2 lados, é uma história interessante, né, que ele ficou muito tempo afastado, tratando pubis e outras lesões, e jogando com desconforto. Inclusive o início dele no Internacional foi extremamente prejudicado por uma série sequente de lesões. Perfeito. E que estavam algumas diretamente relacionadas a esse problema. Depois da correção, ele realmente conseguiu fazer isso muito bem. Alguns anos depois, ele veio a ter hérnia do outro lado, né? E que a gente fez rapidamente, ele voltou às atividades. Para ter uma ideia como essas técnicas evoluíram, esses atletas, mesmo profissionais, em 30 dias eles retomam suas atividades, eles já estão jogando de novo. O que antes levava um afastamento de pelo menos 3 a 6 meses, né? Quando não tem nenhuma patologia associada, né? A diferença, a gente comentava até isso antes, né, Rogério, é que agora também os médicos do esporte, de todas as outras atividades e principalmente dos clubes, eles estão mais, enfim, ligados nessa patologia. A gente tem tratado agora jogadores que são das categorias de base, né, que não tem tanto reconhecimento, mas claro, o que para o atleta é ótimo, porque ele está resolvendo esse problema antes que ele tenha um problema mais grave de pubis ou de lesões, né, que vai atrapalhar a sua carreira depois. Isso mostra o seguinte, que realmente a gente tem hérnia. Quando eu digo gente, a população masculina tem às vezes sem saber. Porque agora que os protocolos já se encontraram, vamos dizer assim, não é? Perfeito. O traumatologista, o ortopedista já está associando com a questão da hérnia. E aí o menino lá já se diagnosticou, olha, é a questão de hérnia inguinal. Vai para a cirurgia e não tem mais problema. Perfeito. E isso é importante, dentro desse protocolo, é importante a gente salientar que isso já existe um reconhecimento da literatura internacional em relação a isso, não só brasileira, mas também americana, europeia, de que isso é uma patologia reconhecida, de que ela deva ser tratada do ponto de vista cirúrgico. Isso é muito importante também. Todas as experiências iniciais, elas eram muito intuitivas. Agora não, nós temos também um componente científico que comprova essa necessidade, principalmente nesses atletas. Aliás, o Fernandão tem se noticiado desde o início do ano que ele está afastado, teve lesão e tudo mais, inclusive que ele andou para o Porto Alegre por esses dias, semana passada. Era alguma coisa envolvendo também? Ele é não só como profissional, como jogador, ele é uma pessoa excepcional também. A gente acabou tendo uma amizade aí que persiste ao longo do tempo, né? E é uma das coisas que, enfim, que ele está em tratamento aí clínico
mas não é relacionado à hérnia. Não, aí nesse então, momento. tranquilo. Ele está sendo visto pelos médicos de São Paulo, qualquer coisa a gente dá uma olhada. Dá uma olhada também. Ele fez bilateral fez também? um lado só. Então pode ser, porque e às vezes acontece isso, ela se manifesta posteriormente, né? Isso. Do outro lado. E algumas vezes a gente sabe que entre 10% e 15% dos casos a hérnia se manifesta no mesmo momento nos dois lados, mas por outro lado, 70%, 80% dos pacientes vão ter a manifestação posterior ou nunca vão ter do outro lado. Né? Bom, eu quero dizer que nessa história toda eu ainda estou meio recordista, né? Porque foram 3. Inguinal bilateral e mais uma umbilical que eu não sabia, que foi descoberta do Dr. Marcos Rocha. E que é muito importante, isso é muito frequente no consultório, às vezes a pessoa vem à consulta por causa de uma hérnia, a gente examinando com cuidado, e é possível fazer isso, a gente vê que na verdade a pessoa tem outras hérnias ou tem outras fraquezas, então deve-se fazer a correção no mesmo momento, sempre levando em conta a segurança do paciente. Né? Sem dúvida alguma. Bom, o homem pode fazer esse diagnóstico, nós falamos mais na população masculina que tem uma incidência maior, eu quero que as mulheres compreendam isso, até porque hérnia inguinal é raro nas mulheres, né? Tem mais hérnia elas são femorais que são da região inguinal também, que estão associadas a um ligamento femoral, mas das hérnias, nas mulheres a hérnia mais frequente também é a hérnia inguinal, né? Ela só, claro, ela é muito menos frequente do que nos homens, mas nas mulheres também é frequente. E os homens podem pedir para o seu médico, seu urologista também, ou procurar. Isso. E é importante que o diagnóstico, na verdade, quem tem a dúvida, o diagnóstico, na verdade, ele é muito simples. Ele é feito pelo exame clínico, pelo exame físico, por um profissional habilitado que está acostumado. A gente pode usar exames de imagem, como ecografia, enfim, outros exames para nos auxiliar o diagnóstico, afastar outras patologias, mas o diagnóstico, ele é muito simples. Na verdade, é feito por um exame de rotina e eu acho que é importante, né? Muito bem. Para a gente finalizar, eu queria o telefone do Hérnia Center. Tá bem. 3231-6266. 3231-6266, o telefone do Hérnia Center, se você tem alguma dúvida. E se ficou com alguma dúvida a respeito desse programa, você pode acessar o meu site, www.rogerioamaral.com.br, que você vai ter esse programa e outros também que estão postados, que estão arquivados. Tá certo? Dr. Marcos Rocha, um grande abraço, muito obrigado. E muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no programa. Tá? Para você, uma ótima semana e até o próximo programa. Muito obrigado. Rogério Amaral, Entre Amigos. Oferecimento Zafari. Economizar é comprar bem.